Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Obrigado sempre pela sua audiência. Prazer estar com você mais uma vez. Eu sou Natsa Matias, apresentador do programa, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Em poucas palavras, como você já sabe, o nosso comentarista é o pastor Augustus. Como vai, pastor? Estou muito bem, Natsa. Graças a Deus, querido ouvinte, a nossa oração é que esse programa seja usado por Deus na sua vida. Pois bem, o que significa a palavra escatologia? Talvez a grande curiosidade em torno do tema se dá por conta do fato de que ela, a via de regra, está relacionada pelas pessoas em geral como coisas que se referem ao futuro. Futuro, por sua vez, é um assunto que acaba atraindo a curiosidade das pessoas. Então vamos falar sobre isso no programa de hoje. O tema de hoje tem a ver com a sugestão de um dos nossos ouvintes que mandou a mensagem pelo WhatsApp, mas não se identificou. Pelo DDD, eu cheguei à conclusão que é o estado de Santa Catarina. É de lá que ele pergunta: o que Jesus e a igreja do primeiro século pensavam sobre escatologia? E devemos pensar a mesma coisa? Mudou alguma coisa? O que escatologia tem a ver com a nossa vida diária? Muito bem, Natsan, queridos ouvintes. A palavra escatologia é uma palavra grega e que significa o estudo das últimas coisas. Ao contrário do que se pensa, últimas coisas na Bíblia não se refere somente ainda a eventos futuros, mas de acordo com o ensinamento do próprio Jesus, do apóstolo Paulo, apóstolo João, demais escritores do Novo Testamento, as últimas coisas ou os últimos tempos já foram inaugurados com a vinda de Cristo, com a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Ou seja, quando Jesus estava entre nós, ele anunciou que o reino de Deus já havia chegado. Embora exista ainda um aspecto, um sentido em que o reino ainda virá, tanto é que ele nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Contudo, há um sentido muito claro e muito evidente na Bíblia de que o reino de Deus já chegou e que, portanto, os últimos tempos já foram inaugurados. No dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, Pedro toma a palavra para explicar o que havia acontecido. E ele cita uma profecia de Joel. Nessa profecia, Joel está dizendo que depois... Deus falando através de Joel, dizendo assim: depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro cita essa profecia de Joel para se referir ao derramamento do Espírito Santo, só que ele interpreta essa profecia e troca o depois pela expressão nos últimos dias. E ele diz então: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Pedro está dizendo que o derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel inaugura os últimos dias. O apóstolo João fala da última hora. Quando ele fala dos anticristos, ele diz: filhinhos, já é a última hora, porque os anticristos saíram por aí. Ou você encontra em Paulo ainda expressões do tipo assim, de que as escrituras foram escritas para nós sobre quem os fins dos séculos já chegaram. Então, há essa consciência toda no Novo Testamento de que os últimos dias, os últimos tempos, a última hora, o reino de Deus já foram inaugurados no dia de Pentecostes. Então, nós estamos vivendo há 2000 anos os últimos dias, o último tempo, a última fase, a última etapa do plano de Deus aqui nesse mundo, que será encerrada com a vinda de Jesus Cristo. Então, a escatologia é o estudo da chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes e terminando com a segunda vinda de Cristo, encerrando então esse mundo, a história desse mundo como nós o conhecemos. A escatologia trata ainda, lida ainda com os eventos que ocorrem ou que vão ocorrer nessa fase. Por exemplo, a escatologia também tem um ramo dela que é chamado escatologia individual, que trata do destino do homem depois da morte, o que é que vai acontecer no dia do juízo e coisas que estão mais ligadas diretamente a nós como indivíduos diante de Deus. O fim da nossa vida humana. O fim da nossa vida, não é? Por isso
está incluído nessa parte de escatologia. Mas, no geral, a escatologia anuncia isso. O reino de Deus já chegou, Jesus Cristo já está assentado à direita de Deus Pai, no trono do universo, ele já reina, ele já governa, ele está agindo no mundo para trazer à existência o seu povo, a sua igreja, e a próxima etapa será a sua vinda, quando ele haverá de julgar os vivos e os mortos haverão de ressuscitar, comparecerão diante dele para o julgamento final, e então se iniciará o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Então a escatologia trata exatamente dessas questões. Agora, é claro, essa resposta que eu estou dando, Nadson, você já percebeu que você também é presbiteriano, não é? Que é a posição padrão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é? É uma visão escatológica amilenista. Sim. É o nome que nós damos para isso. Existem pessoas sérias, pessoas crentes e pessoas renomadas que têm uma posição diferente. Por exemplo, John Piper, ele já é pré-milenista, não é? Embora o John Piper vá dizer, e com ele muitos outros, né, que sim, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ele vai dizer que não termina com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo vai inaugurar o chamado milênio terreno aqui, não é? Literal. Literal, de Cristo reinando sobre a terra durante um período de 1000 anos. Outras pessoas, essas num número menor, John Piper seria considerado pré-milenista, não é? E outras pessoas, numa posição que tem um número menor de representantes, diriam que esse milênio, não é, de Cristo, na verdade, ele vai ser implantado pela igreja aqui nesse mundo, através da evangelização do mundo, as nações vão se converter. Quando Cristo voltar, ele volta para um mundo cristianizado, um mundo que já ouviu a palavra, todo convertido. Todo pronto já, não é? Esse pessoal é chamado de pós-milenista e é um número mais reduzido, né? Eu pessoalmente creio que, escatologicamente falando, a posição amilenista, que diz que Cristo já reina, o milênio é espiritual, ele acontece durante esse período que é marcado inicialmente pela ressurreição de Cristo e terminando com a segunda volta dele. Eu creio que essa é a posição que chega mais próxima do ensino bíblico, do ensino do apóstolo Paulo, é que você encontra no sermão escatológico de Jesus, não é? Você não vê Jesus naquele famoso sermão em que ele fala da sua vinda, não há nenhuma referência a um milênio, né, terreno, literal. Então eu prefiro essa posição. Agora, Nathan, essa questão de escatologia, e eu sei que você concorda comigo, ela tem que ser olhada com muita sensibilidade e com muita humildade também, não é? Porque profecia é complicado para a gente interpretar, não é? Embora a parte da escatologia realizada, o início do reino, inauguração do reino, isso para nós esteja bastante claro, não é? Até porque já está no passado, mas algumas coisas relacionadas ainda com a consumação do reino, a vinda do Senhor Jesus e o fechamento dessa época e do tempo desse mundo, elas não são exatamente muito claras, por isso que há tanta divergência. Então, em escatologia, nós precisamos de humildade e é bom não tomar uma posição do tipo assim, vai ser assim mesmo e acabou, né? Particularmente, eu sou amilenista, mas eu sou um amilenista que respeita muito os pré-milenistas e os pós-milenistas, né? Mais os pré-milenistas do que os pós-milenistas. Tem uma frase que o senhor diz num vídeo aí, mais ou menos, que é os amilenistas, pré-milenistas e os pós-milenistas, dizendo, falei que era assim. Falei que é assim. Então, e é importante notar, Nathan, que essas posições, embora elas tenham algumas divergências, mas elas concordam nos pontos fundamentais da escatologia. O reino já veio, o reino já está presente, Cristo já reina. Haverá uma segunda vinda visível de Cristo a esse mundo. Haverá a ressurreição dos mortos. Haverá o juízo final. E haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E também a existência do milênio. A dificuldade ou as diferenças é na sequência em que estas coisas vão acontecer e na interpretação do milênio. Não é? Para alguns o milênio é literal, para outros ele é de natureza espiritual. A sequência para uns é de um jeito, como é que a vinda de Cristo ela vai ser precedida de um arrebatamento, sim ou não, e depois quando ele vier o julgamento já é o julgamento final, ou vai haver outro julgamento depois do milênio. Uma vinda secreta, né? Ou uma vinda secreta, não é? Que isso aí é muito defendido pelos que se chamam de dispensacionalistas, né? Que é outra linha escatológica, mas que ela não é... Há sérias dificuldades com o dispensacionalismo. Sim, né? Claro. E nós nem queremos mencioná-lo aqui. Mas
Meu ponto é que essas três grandes linhas, embora elas tenham divergência com relação à interpretação do milênio e a sequência dos últimos eventos, né, no calendário de Deus, contudo elas estão unidas nesses pontos fundamentais, que é o que importa, não é? O que importa é que o querido leitor ele esteja consciente de que Jesus vai voltar, que haverá o julgamento final, os mortos haverão de ressuscitar, e a vida eterna, a casa do Pai está preparada para receber os que são de Deus, e os que se rebelaram contra a sua palavra, não quiseram se converter a Deus, a esses está destinado à condenação eterna, o inferno que é descrito na Bíblia como o lago que arde com fogo e enxofre. Então, e aí ele pergunta o que isso tem a ver com a nossa vida diária, né? Tem tudo a ver, né? Primeiro, se o reino de Deus já veio e Cristo já reina, a pergunta é, eu sou servo dele, sou discípulo dele, Cristo é o Senhor da minha vida? E quando eu penso então na parte da escatologia ainda não realizada, a vinda de Cristo, então, e que virá nas nuvens e virá de maneira inesperada, isso significa que eu tenho que viver diariamente como se Cristo fosse voltar a qualquer instante. Essa expectativa, né? Viver na expectativa, viver preparado para encontrar o meu Senhor e o meu Salvador. E isso também traz urgência na evangelização e na obra de missões ao mundo todo. Ou seja, a escatologia tem um impacto tremendo na vida prática. Além da esperança que traz no coração do Exatamente, crente, né? Quando a gente pensa na vinda de Cristo como sendo o enxugar de toda lágrima nesse mundo que nós vivemos, isso enche o nosso coração de esperança. Certamente. Tá aí então o nosso tema de hoje, a escatologia, atendendo ao nosso ouvinte que não se identificou, você sabe, a gente está respondendo para você, ele deve estar lá pensando, ouvindo o programa, por que eu não falei meu nome? Por que eu não segui as orientações do Natsan? Pede sempre, manda a sua mensagem, manda o seu nome, né? A não ser que você não queira se identificar, mas eu acho que aqui foi um equívoco mesmo, né? Ele acabou esquecendo. Queremos agradecer a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Queremos agradecer também ao Lucas do Rio de Janeiro, que pastor Augusto, ele diz assim, gosto muito do pastor Augustus e sempre estou orando por ele. Muito obrigado, Lucas, pelas suas orações e também pela sua audiência. Nosso WhatsApp 6296389557, e-mail em poucas palavras @terra.com.br. Obrigado pela sua audiência. E até o próximo programa. Isso aí. Venha estudar a Palavra de Deus com profundidade. Toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o pastor Augustus Nicodemos apresenta exposições bíblicas que podem ajudar você na caminhada cristã e no entendimento dos seus desafios como pessoa no mundo. Todas as quartas, das 20 às 21 horas, com espaço para perguntas. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com a Rua 71, no centro de Goiânia. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.